Muito bem, iniciando então o nosso estudo de hoje. Seguimos aqui com o nosso estudo das obras do Chico, reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos, na autoria espiritual. Nós vamos seguir aqui para 2 artigos, o número 18, Narrador Apenas, e 19, Quando Felisberto Voltou. Então vamos lá, acompanhando aqui Humberto de Campos. Só lembrando que o objetivo dessa obra, conforme Humberto de Campos destaca para nós na introdução, ele coloca então, aqui no final, só pegar aqui, só um instantinho, ele diz aqui no final, né? As experiências relacionadas nessas páginas singelas falam eloquentemente de nossas necessidades individuais. Não devemos continuar na condição de meros beneficiários, na casa de Deus, reincidentes nas dívidas e falhas criminosas. A providência nos oferece tesouros imperecíveis. O Pai repartiu a herança com magnanimidade e justiça. Não há filhos esquecidos e todos somos seus filhos. Trazendo-te, pois, meu esforço desvalioso, feito de coração para coração, termino afirmando que todas essas reportagens são reais e que, se os nomes das personagens obedecem à convenção da caridade fraternal, aqui não há ficções nem coincidências. Cada história representa um caso individual no imenso arquivo das experiências humanas para a compreensão da vida eterna. Então, lembrando sempre que as histórias que nós acompanhamos são, então, fatos, né? E são experiências reais que trazem para nós ali, através do seu conteúdo, do seu desenvolvimento e do seu desfecho, traz para nós aqui inspirações para aquilo que nós podemos fazer, precisamos fazer e aquilo que nós devemos evitar. Então vamos lá, narrador apenas. Terminara a leitura, continuou Armando Botelho na palestra eventual, em casa dos Velosos, e entrei a meditar profundamente quando o vulto penetrou no quarto, de leve. Fixei-o surpreendido e reconheci minha mãe, a mostrar-me o sorriso meigo de outro tempo. Não disse palavra, nem se aproximou muito de mim. Todavia, pude identificar-lhe as mãos rugosas, o olhar carinhoso e vivo, os cabelos brancos. Enquanto o narrador distinto se calava bruscamente para acender outro cigarro, a nobre senhora interrogou. Mas se conseguiu verificar fenômeno tão belo, como pôde duvidar da comunicação dos espíritos desencarnados? Revelando maneiras apuradas no trato social, Botelho utilizou um cinzeiro, sorriu, discretamente sentenciou. Apesar disso, tenho minhas dúvidas. Quem me diz que a visão não era reflexo da minha própria mente? Durante o dia eu pensava em minha mãe, fitara retratos, relera velhas cartas dela. Nada impossível que meu subconsciente padecesse determinadas excitações. Aliás, esses casos são comuns. Nosso problema psíquico é mais transcendente do que se pode imaginar. A ciência de hoje relaciona observações indiscutíveis. Não compreendo bem, atalhou o respeitável Libório, hóspede da casa. Nesse passo, o subconsciente nos levará a ilações mais inacreditáveis e mais difíceis de exame. Sim, voltava Botelho, evidenciando falsa preocupação. Precisamos cuidado na investigação da fenomenologia, tão extensa e complicada. Além disso, possuímos recursos ignorados e é possível enganarmos-nos a nós mesmos. Concordo, explicava o interlocutor judiciosamente. Todavia, em qualquer esforço é indispensável fugir ao absurdo teórico. A conversação chegava a termo sem que ninguém estivesse de acordo. Armando não cedia. Contudo, ao transpor a porta depois das despedidas,
surgiram comentários discretos. Se Botelho é favorecido com tamanha proteção espiritual, por que não se modifica para melhor? Dizia a senhora Peçanha, recostada no sofá. É incrível que homens assim se entreguem a tantos escândalos na vida particular. Ora, ora, alegava o marido, instalado na cadeira em frente. Por que se deixar levar? Por que se deixará ele incomodar com os espíritos, quando tem vida folgada e dinheiro para esbanjar nos cassinos de luxo? A mulher ainda agora recebeu nova herança. Nessas condições, qualquer homem, ainda que visitado pela corte celestial, preferirá falar em ciência e faculdades ocultas. Retrucava, entretanto, a companheira tomada de boa intenção. Nem tanto. Há capitalistas generosos, ricos devotados ao bem dos que sofrem. Conhecemos amigos abastados, convertidos inteiramente a Jesus. O marido tomou uma expressão brejeira e, arrancando o riso dos presentes, respondeu sem hesitar. Mas esses, Raimunda, são os missionários. Continuaram a destilar o fel da maledicência. De alguma sorte, porém, Armando Botelho fazia jus a referências tão ásperas. Desde muito tempo, a velha e amorosa mãe o chamava do plano invisível. Intimamente, ele reconhecia o caráter real das manifestações, mas, amolecido pelo dinheiro, assumira condenáveis atitudes mentais. Se o coração começava a ceder, os vícios falavam mais alto dentro dele e punham-no em fuga. Através de noitadas alegres, onde o jogo, o vinho e as mulheres desenhavam-lhe quadros deliciosos. Ótimo narrador, prendia os ouvintes com a fraseologia espirituosa, relatando fenômenos que o rodeavam. Todavia, se algum amigo buscava incliná-lo a ilações religiosas, Botelho se revoltava. Citava cientistas e filósofos, observações e experiências. A religião que consagra e define responsabilidades preferia sempre a vaidade, que liberta os instintos inferiores. Comparecendo certa vez à humilde reunião espiritista, foi surpreendido com pequena mensagem maternal. Aquela que lhe fora a carinhosa genitora no mundo, pedia-lhe caminhasse na senda do bem, procurando a inspiração de Jesus e valendo-se da fé na estrada humana. E contudo, enquanto os amigos se rejubilavam, Botelho pôs-se em guarda e declarou: não posso aceitar como idôneo esse documento. Os espiritistas costumam precipitar conclusões. Quem afiançará que tudo não passa de alucinação telepática? Pensei na querida morta insistentemente. Não se daria o caso de transmissão de cérebro a cérebro? Além disso, a página é excessivamente impessoal. Minha mãe não se identifica, não se refere aos manos, aos netos, a letra não é expressão fiel. Debalde os amigos desapontados tentavam explicar. Em vão procurou o médium relatar observações próprias. Tudo fragmentário, discutível, rematava o negador renitente. Foram inúteis detalhadas elucidações. Botelho não aceitou. Chegado a casa, notificou à esposa a ocorrência da noite, objetivando-lhe ela docemente. Será útil prosseguir observando. Creio que sua mãe compartilha dos seus cuidados. A mensagem requer atenção ao bem. Não será um apelo justo? Não representará amoroso convite a que deixe você aos falsos amigos e o hábito absorvente do jogo? Temos filhinhos requisitando dedicação e vigilância. Essa página tem, pois, extraordinário valor aos meus olhos. Ignora, talvez, que venho recebendo cartas anônimas denunciando seu proceder no que se refere a mulheres viciadas? Não costumo tomar conhecimento de qualquer insulto ao lar. No entanto, acredito que deverá precaver-se quanto a companhias menos dignas, ressalvando o próprio nome. Revelavam essas palavras tamanha generosidade e delicadeza que o esposo se calou, desapontado e vencido. O acontecimento, porém, não lhe modificou as atitudes. Depois de algum tempo,
hospitalizou-se para tratamento de inesperada pneumonia. Ameaçado pela morte, Botelho declarou ter fé na intervenção do plano espiritual, implorou a assistência materna, prometeu vida nova à companheira, mas quando se restabeleceu, não sabia falar senão de saudades dos companheiros levianos e regressou ao cassino mais escravizado que nunca. Continuaram os fenômenos e os apelos indiretos, e, todavia, ele prosseguiu a examinar teorias científicas mais novas. A fim de reforçar a argumentação negativa nas discussões habituais. Transcorridos 10 anos após a estada na casa de saúde, voltou a experimentar violentas dores no pulmão. Nova profissão de fé ante ameaças de morte. Novas promessas à companheira paciente e humilde. Restabelecido, porém, não mais se contentou com as extravagâncias noturnas e incluiu as horas do dia nas dissipações costumeiras. Apesar de tudo isso, aprimorava cada vez mais as qualidades de narrador fascinante e distinto. Mais de 20 anos haviam passado sobre a palestra em casa dos Veloso, quando Botelho os encontrou em festividade social. Sempre o mesmo, exclamou o amigo apertando-lhe a mão. Ainda bem que o vemos de boa saúde, disse a senhora gentilmente. Botelho não disfarçou o contentamento de abraçá-los, e qual acontecia em outro tempo, a conversação caiu no terreno amplo do espiritismo. O perdulário relatou as últimas experiências, referiu-se mais vigorosamente à subconsciência e ao animismo. Contemplaram-no os Velosos extremamente desalentados, reconhecendo tratar-se de escaso perdido, e sorriam ambos murmurando evasivas. Ainda anteontem, prosseguia Botelho loquaz, sonhei que me encontrava em largo campo de luz. Avistei na paisagem maravilhosa uma árvore de cujos ramos pendia um único fruto amadurecido. Notei que minha mãe se aproximou, tentando colhê-lo, mas quando o esforço ia em meio, apareceu o terrível monstro e o fruto, grande e belo como se houvera criado, impulso próprio, lançou-se às garras do animal, em vez de se deixar colher por minha mãe. Sorriram os amigos, entreolhando-se em silêncio. E imaginem que minha mulher, continuou ele, teve a coragem de interpretar o sonho, colocando-me no papel do fruto que, apesar de maduro, preferiu a companhia do monstro ao aconchego maternal. Já viram contrassenso tal? Veloso, entretanto, fugindo a discussões estéreis com quem devia saber muito mais que ele mesmo, pelas experiências próprias, acrescentou com ironia intencional. As esposas são assim, enérgicas e severas, pelo muito amor que nos consagram. Não se incomode, porém. No seu caso, creio que deve recorrer a Freud, com bastante atenção. Isso mesmo, tal qual, concordou o interlocutor entusiasmado. Até que enfim vocês também chegaram onde eu queria. Daí a semanas, contudo, o extravagante Botelho era recolhido às pressas ao hospital, abatido e agonizante. Dessa vez, era o edema pulmonar irremediável. Nada valeram cuidados médicos e lágrimas da família. Enquanto o corpo esfriava lentamente, gritava o excelente narrador, sequestrado agora, aos olhos e ouvidos da esposa e dos filhinhos carinhosos. Minha mãe, ó minha mãe, valei-me por amor de Deus, ajudai-me nesse angustioso transe. Creio agora na vida triunfante e imortal. A genitora, todavia, não apareceu, e ante o olhar esgazeado do infeliz, surgiu o devotado enfermeiro da espiritualidade e respondeu solícito: acalma-te para exames necessários. Não chames tua mãe. Depois de imensos sacrifícios, esperando mais de 30 anos pela resposta de tua alma iludida e ociosa, ela mereceu a bênção de Deus em tarefa superior e diferente. Como vês, Botelho, agora é muito tarde. Então aqui encerrando, né, esse conto. Bom dia, Mali.
Aqui então, né, esse relato, né, eu falei conto, né, mas na verdade esse relato de Filomeno de Miranda, contando a história então aqui do Armando Botelho. Ele que era então aquele espírita que foi desafiado, né, desafiado entre fazer ali a escolha para as questões do espírito. E quando nós falamos em questões do espírito, nós não falamos sobre pensar na vida no mundo espiritual. Nós falamos no desenvolvimento das virtudes, dos valores do espírito, mesmo encarnado, independente de onde ele se encontre. E aí então, ele teve que escolher entre os valores do espírito e os valores do mundo. E realmente é um grande desafio. Por isso que a Condessa Paula, que nós lemos lá no livro O Céu e o Inferno, ela comenta sobre as grandes dificuldades que a prova da riqueza oferece. Porque a prova da riqueza, ela abre para nós esse campo fértil de prazeres que o mundo traz para nós. Não necessariamente relacionado com questões de vícios, né, porque muitas vezes se abre realmente esse caminho, mas fala sobre a extravagância, a tranquilidade no desfrute daquilo que o mundo vai oferecendo para nós. E, eventualmente, como foi o caso aqui do Botelho, ele então acabou se deixando levar, não apenas pelas facilidades da vida, mas pelos prazeres do mundo. Como foi colocado, né, jogos, experiências, prazeres extraconjugais e tudo mais, né, na relação com os amigos desse mundo. Então é algo realmente interessante da gente observar, porque abrir mão das facilidades que um patrimônio oferece para nós, para vivermos em função do desenvolvimento dos nossos melhores valores, acaba sendo quase que um contrassenso. Aqui no meio da história, foi colocado para nós, né, no comentário aqui da família Veloso, que a respeito dos missionários, né, como foi colocado aqui, né, há capitalistas generosos, ricos devotados ao bem, dos que sofrem, né, conhecemos amigos abastados, convertidos inteiramente a Jesus. E o marido responde então, mas estes, Raimunda, são os missionários. Então, esses espíritos que têm ali a responsabilidade de administrar esse patrimônio para uma finalidade elevada, isso demanda para ele sacrifícios. Pode parecer que não. Nós temos, por exemplo, nessa época de fim de ano, né, quantas são as propagandas que falam para nós sobre prêmios de loteria, né, principalmente o prêmio da virada, né, que é aquela fortuna que é oferecida, né, quase ali 200, 300 milhões de reais para o prêmio. E aí então, nós que somos espíritas e passamos, né, os nossos dias envolvidos com estudos, com reflexões, a gente fica pensando, né, claro, faz parte dos nossos sonhos, né, é algo natural que nós um dia imaginemos, né, se por acaso nós fôssemos contemplados com um prêmio desse tamanho. E aí então nós pensaríamos, bom, se eu ganhasse, eu faria isso, faria aquilo, criaria instituições, criaria organizações, faria e acontecia. E aí então nós começamos a fazer, né, dentro desse universo dos nossos sonhos, das nossas fantasias, né, nós criamos então uma convivência ideal, em que, claro, nós teríamos ali, né, a possibilidade de satisfazer alguns dos nossos caprichos, mas seriam caprichos apenas assim para trazer para nós um conforto, uma viagem, alguma coisa, né, uma aquisição, qualquer coisa do gênero, mas o nosso foco principal seria exatamente essas grandes obras no bem. Então esse é o nosso projeto. E a diferença, e nós aprendemos isso com muita frequência através dos nossos estudos, quando um espírito, por exemplo, ele programa a sua reencarnação. Então ele projeta, então o projeto é uma coisa, a execução é outra.
E aí então, no momento em que nós ganhássemos um recurso como esse, nós seríamos não apenas ali não teríamos apenas essas facilidades, mas nós seríamos provocados nessas provocações que as facilidades oferecem para nós. Eu não vou dizer o mundo oferece para nós, porque todos nós ainda trazemos, né, dada a nossa condição evolutiva, nós trazemos ainda muitas tendências, né, tendências caprichosas, tendências das viciações, tendências das nossas imperfeições morais, do orgulho, da vaidade. E quando nós temos um recurso desse à nossa disposição, a luta fica muito mais difícil. A luta fica muito mais desafiadora. Porque enquanto nós estamos lutando dentro das nossas limitações, dentro das privações naturais que todos nós temos, a necessidade do trabalho, a necessidade da economia, a necessidade da administração dos nossos recursos, fica fácil para nós administrarmos essas nossas tendências. Porém, quando se abre a porta e traz para nós uma liberdade desse tamanho, o desafio se torna muito maior. Porque quanto maior a liberdade nós temos, maiores são as facilidades para darmos vazão para aquilo que nós estamos tentando combater. Então aqui, nesse caso, nós vemos um espírita que vive dentro dessa condição de ter um patrimônio, de ser alguém que conseguiu ali construir uma vida, construir um patrimônio com conforto, com luxo, né? Como foi comentado aqui no meio das maledicências, né? Daqui da família Veloso, foi colocado aqui, né? Ora, por que se deixará ele incomodar com espíritos, quando tem vida folgada e dinheiro para esbanjar nos cassinos de luxo? A mulher ainda agora recebeu nova herança. Nessas condições, qualquer homem, ainda que visitado pela corte celestial, preferirá falar em ciência e faculdades ocultas. Então aqui, a consciência, né, de Botelho, o coração de Botelho, seguia vinculado com a doutrina, porém escolhendo aquele caminho mais fácil, escolhendo aquele caminho que permitisse a ele seguir com a vida que ele levava sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de culpa. Ele mantinha aquela distância de segurança entre estar perto daquilo que ele gostava, sem necessariamente ser exigido dele uma mudança de comportamento. Porque as facilidades do mundo trazem isso para nós. Trazem para nós, né? Então a gente vai vendo ali que cada desafio que a gente vai enfrentando exige de nós ali um sacrifício para poder enfrentar, para poder superar, para poder continuar ali a nossa jornada. Mas quando não se tem mais desafios e não se tem mais obstáculos a serem contornados, o céu é o nosso limite. Ou poderíamos dizer que o inferno seria o nosso limite? Porque aí, nesse caso, dadas as nossas condições, como eu comentei anteriormente, muitas das nossas tendências querem liberdade de ação. E o que vai impedir, já que nós temos essa liberdade para tudo? Aqui, então, nesse caso, diferentemente dos missionários, como foi comentado aqui na conversa, né, entre o casal, era uma pessoa comum, que tinha todas essas facilidades. Então pensemos, muitas vezes nós encontramos, né, dentro do ambiente, não apenas doutrinário, mas também religioso de um modo geral, né, as pessoas, conforme elas vão tendo essas maiores possibilidades, começa com aquela pequena frase clássica, eu estou sem tempo, porque agora meu tempo está muito corrido. Mas muito corrido com o quê? Com os compromissos que nós assumimos, dada essa nova condição social que foi apresentada. Então, quer dizer, para eu poder administrar tudo isso, administrar os compromissos, a vida social, nós vamos percebendo que as facilidades tendem a fazer com que as pessoas vão se distanciando desses compromissos morais, exatamente porque a sensação de liberdade e a sensação de poder que esse tipo de recurso oferece, vai fazendo então com que nós nos iludamos. De imaginar assim, bom, agora
eu tenho que aproveitar tudo isso, comprar isso, viajar para isso, relacionamentos aqui, grupos sociais ali, e de repente a vida espiritual começa a ficar em segundo plano. E nós temos uma tendência natural a nos aproximarmos mais da espiritualidade quando nós estamos com dificuldade. Você se lembra que eu comentei que as preces feitas sob lágrimas são muito mais intensas do que uma prece de agradecimento. Porque é aquele momento mais difícil, aquele momento mais doloroso. E quando nós vivemos uma vida em que não temos mais essas facilidades, essas dificuldades, como é o caso do personagem que nós acompanhamos aqui, que motivo ele tem para se aproximar da espiritualidade? Já que nós somos todos, lembre daquele comentário que eu fiz para vocês, que estatísticas foram feitas perguntando qual é a motivação das pessoas de estarem dentro de uma religião. No caso de um centro espírita, por exemplo, naquela palestra, naquele auditório, perguntando quem está aqui apenas porque quer e não porque precisa. Nós vamos ver aqueles que precisam, levantando ali as mãos, ali assumindo a maioria da plateia. Mostrando que são as necessidades que atraem as pessoas com essa relação, principalmente uma relação de carência, uma relação de pedido de ajuda. Todos nós, Jesus, isso é uma unanimidade. Todos nós. Então, por isso que eu falei para vocês, a nossa vida vai sendo seguida nesse sentido. Imaginando, por exemplo, se eu ganhasse na loteria, eu começaria a ter compromissos e falando, pessoal, olha, os nossos estudos de manhã infelizmente vão ter que terminar, porque agora eu estou sem tempo, eu vou ter que fazer outras coisas. Pode parecer uma coisa simples, porque basta pensar que não, eu vou sacrificar aqui o meu tempo de estudo, porque eu tenho outros compromissos, mas eu vou continuar como espírita, vou continuar sendo ali praticante, tranquilo. Mas aí vai entrando um compromisso, substituindo outro, entrando naquele outro. Quando você percebe, a sua vida se tornou completamente material. Porque aquele recurso que você recebeu, que é o sonho de todo mundo, principalmente para nós que vivemos num país em que temos ali sacrifícios, condições sociais, quando nós temos essa facilidade, é como se nós trocássemos a vida espiritual, lembrando mais uma vez, não falo vida espiritual no sentido de pensarmos na vida dos espíritos, mas na vida dos valores do espírito, essa vida acaba sendo substituída pela vida dos compromissos do mundo material, exatamente por causa dessas facilidades. Então, se nós perguntássemos quantas são as pessoas que se aproximam de uma religião por causa de uma necessidade espiritual, uma dor, um sofrimento, uma dificuldade dentro do lar, de trabalho, de saúde, social, seja lá como for, é a grande maioria. Se nós não temos essas necessidades para buscarmos o amparo espiritual, para que eu vou me aproximar dos espíritos? Só para manter ali uma vida social, ter um relacionamento, dizendo que eu faço e aconteço? Esse personagem mostra isso para nós. Ele continuava em contato com a doutrina espírita, só que era a doutrina espírita do jeito dele. Porque ele arrumou ali um jeito de não se sacrificar moralmente em detrimento dos prazeres que ele queria desfrutar. Então é isso que nós vamos perceber, que quantas vezes nós somos chamados para essa vida espiritual por causa das dificuldades e das dores que nos tocam. E é aí que nós vamos ver, que infelizmente nós somos muito mais chamados pela dor do que pelo amor. Porque aqui, como foi colocado para nós, esse amor é o chamado do missionário. E não é um missionário, como nós vemos, esses grandes missionários do mundo, é simplesmente uma pessoa que tem consciência do poder que ela tem na mão dela, com os recursos que foram colocados ali à sua disposição e a forma como ela aplica isso com responsabilidade, pensando realmente em toda a cadeia de produção que é beneficiada pelo seu esforço, pela sua gestão. Para que ele vai fazer isso? Poxa vida, eu vou sacrificar horas e mais horas do meu dia para ficar cuidando dos outros? Eu tenho a minha própria vida para cuidar. E aí então a gente acaba vivendo nesse automatismo. Então quando a gente tem essa ideia de que a dor, ela é aquela professora que nos chama com muito mais intensidade,
É exatamente isso, felizes de nós que não estamos sendo testados nessas facilidades da vida. Pode parecer uma incoerência, porque é algo que todos nós queremos, ter ali pelo menos um conforto, uma segurança, uma tranquilidade. Mas será que nós estamos preparados para viver plenamente essas facilidades? Será que moralmente nós temos capacidade de resistir a esses chamados, a esses prazeres que esse mundo material ainda nos oferece? É aquela mão sedutora que diz, vem para cá que nós vamos aqui conhecer os prazeres saudáveis do mundo, porque é assim que ele é vendido, né? Só que na verdade a gente vai se distanciando cada vez mais do trabalho moral que nós temos que fazer. Aquela visão dualista que nós temos, né, ou a Deus ou a Mamon, aquela personagem bíblica, né, que coloca para nós que é o Deus do mundo material e o Deus de tudo, né, que seria do mundo espiritual, quer dizer, ou a Deus ou a Mamon, não dá para a gente viver as duas coisas. A menos que nós tenhamos essa capacidade de utilizar esses recursos de um modo sábio, visando realmente o nosso desenvolvimento espiritual. Mas será que nós temos sequer uma ideia de como fazer isso? Porque quantos são aqueles que, diante de uma situação, uma oportunidade de trabalho, uma melhor condição de vida, se afasta da vida espiritual? E a alegação é exatamente essa, olha, eu estou sem tempo. Eu não tenho mais tempo de frequentar o centro espírita, eu frequentava quando eu tinha. Agora que a vida está me chamando nesse sentido, eu não tenho mais tempo, são muitos compromissos agora. Mas o que esses compromissos exatamente farão em termos de crescimento espiritual para essa pessoa? Mais uma vez, nós falamos na teoria, né? Parece que nós temos essa sabedoria, essa capacidade de gerir tudo isso até o momento em que o dinheiro cai na nossa conta. Então nós somos chamados a esse desafio. Porque a gente vai dizer, não, eu só vou dar um passinho nessa direção, mas eu estou atento porque é aquele que seria, entre aspas, né? Aquele que diz assim, não, eu só bebo socialmente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo me controlar. Então, saindo desse campo dos vícios químicos, nós entramos no vício do poder, no vício das facilidades da vida. E aí então nós somos socialmente, vamos ali apenas socialmente, só que a nossa vida social vai nos engolindo, nos devorando. Até o momento em que abrem-se os portões das nossas imperfeições morais. Aí então todos aqueles monstrinhos que nós estamos trabalhando para educar, eles se sentem absolutamente livres para fazer o que eles quiserem. E aí surge para nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as viciações, as nossas tendências, tudo isso vai surgindo. Exatamente porque nós somos envolvidos por essa sedução que as facilidades do mundo vão trazendo para nós. É realmente ali um desafio muito grande, não tenhamos dúvida. Por isso então, aqui na história do nosso personagem, né, Armando Botelho, narrador apenas, então aqui falava muito bem, tinha relação com a doutrina espírita, mas ele fazia a doutrina à moda da casa. Era aquela doutrina que não o privava de nenhum tipo de prazer que ele queria vivenciar. Ele falava com os espíritos e ao mesmo tempo ia para cassinos. Tinha a responsabilidade da família, mas ao mesmo tempo vivia as relações extraconjugais. Vinho, amigos, cassinos, até o momento, como foi colocado para nós aqui no final, para concluir aqui a nossa história, só para lembrar. Daí a semanas, contudo, o extravagante Botelho era recolhido às pressas ao hospital, abatido e agonizante. Desta vez era o edema pulmonar irremediável. Nada valeram cuidados médicos e lágrimas da família. Enquanto o corpo esfriava lentamente, gritava o excelente narrador, sequestrado agora aos olhos e ouvidos da esposa e dos filhinhos caridosos. Minha mãe, ó minha mãe, valei-me por amor de Deus, ajudai-me nesse angustioso transe. Creio agora na vida triunfante e imortal. A genitora, todavia, não apareceu. E ante o olhar esgazeado do infeliz, surgiu o devotado enfermeiro da espiritualidade que respondeu solícito. Acalma-te para exames necessários. Não chames tua mãe.
depois de imensos sacrifícios, esperando mais de 30 anos pela resposta de tua alma iludida e ociosa, era mereceu a bênção de Deus em tarefa superior e diferente. Como vês, Botelho, agora é muito tarde. Então fica aí a mensagem. Armando Botelho, o narrador apenas, que falava muito, narrava das experiências com relação aos espíritos e tudo mais, mas não vivia a experiência espiritual. Então, muito bem, meus amigos. Então, fechando aqui o nosso primeiro texto, vamos para o segundo. Quando Felisberto voltou. Então, vamos lá. Desde muito tempo, Felisberto Maldonado fizera-se espiritista de convicção profunda quanto a raciocínios. Não pudera, porém, compreender a extensão dos deveres que a doutrina lhe trazia quanto a sentimentos. A reunião íntima do grupo doméstico, onde o intercâmbio entre as esferas visível e invisível se podia efetuar harmonicamente, não lhe dava razões a críticas acerbas, nem questões complicadas à fé. A esposa devotada era médium falante e criatura maravilhosamente equilibrada. Sabia dividir as obrigações mediúnicas e familiares, demonstrando raro senso nas atribuições que Deus lhe conferira. Dona Silvana conhecia o lugar de cada pessoa e de cada coisa na vida, e colocava os deveres de mãe acima de todas as situações terrestres. À vista disso, sua cooperação tornava-se preciosa, fosse onde fosse. No lar, distribuía afeto e carinho sem preferências egoísticas. Nas reuniões doutrinárias, dava a cada companheiro de ideal o que se tornava justo. Por isso mesmo, os benfeitores da espiritualidade encontravam-lhe no coração o campo reto, sem inclinações e sem abismos, onde se movimentavam confiantes na gloriosa tarefa da fraternidade e da luz. Contudo, não acontecia o mesmo ao esposo. Felisberto esbanjava o tempo disponível a criticar asperamente, porque vivia ao lado de pequena máquina espiritista, cujas peças se contavam por 5 a 6 pessoas, e jamais encontrara dificuldade na sua movimentação, tornara-se inapto a compreender as grandes tarefas. Aqui interessante essa expressão, pequena máquina espiritista, então, cujas peças se contavam por 5 a 6 pessoas. Então, fala aqui sobre o grupo de estudos, ou o grupo de trabalho que ele fazia. Descuidoso e rebelde, vivia a deslustrar reputações e a desanimar os fracos impiedosamente. Tal disposição convertera-se-lhe em mania tão perigosa que mal regressava ao lar, após o serviço, lia o noticiário zelosamente, a fim de inteirar-se das notas escabrosas. Encontrado o pomo de maledicência, corria ao companheiro mais próximo e comentava: "Leu a notícia, Amarante?" "Que notícia, homem de Deus?" "Ontem o João Faria compareceu à polícia para esclarecer o caso dos 20 contos." Antes que o amigo pronunciasse, Felisberto continuava de punhos cerrados e olhos vermelhos. "Será isso ação de espírita? Sinto-me revoltado com o descaramento. Que cinismo! Quem ouvisse pregar o Evangelho dar-lhe-ia o nome de apóstolo. Passando eventualmente pelo grupo em que esse tratante colabora, sempre fiz questão de me interromper para vê-lo carinhoso e solícito diante dos necessitados e sofredores. Muita vez tomei-o à conta de padrão comparativo. Não é de revoltar os mais tolerantes? Aqueles gestos de amparo fraternal constituíam capa imunda. Agora temo-lo aqui, retratado na galeria dos gatunos. Não é isso infâmia e desmoralização sobre todos nós? Sim, replicava Amarante prudentemente. O caso do Faria, sem dúvida, é chocante. Merece, porém, consideração especial.
Quem sabe não será apenas vítima o pobre companheiro? Não são frequentes os terríveis enganos? A quantia desapareceu. A quantia desapareceu dentro da repartição. Ninguém surpreendeu o autor do delito. Alguns colegas o acusaram e o diretor julgou procedente a denúncia. João declarou-se isento de culpa, mas, nada obstante, foi demitido e convocado ao distrito policial. Este o quadro passível de exame aos nossos olhos falíveis. Analisando-se, porém, a vida irrepreensível, quem não se compadecerá do acusado? Quem sabe não esteja ele suportando voluntariamente a culpa de outrem? Às vezes, onde nossos olhos suspeitam criminosos, Deus observa missionários de renúncia. Maldonado perdia o entusiasmo ardente de acusador, mas observava a remitente. Sem embargo da sua tolerância, mantenho cá meu juízo. E incapaz de sentir grandeza da espiritualidade oculta, rematava: se Faria está sofrendo injustiças voluntariamente, então é porque prefere a mentira à verdade. Será condenável de qualquer modo. Antes de tudo, é preciso viver às claras. Não obstante conselhos do plano espiritual e advertências de amigos generosos, não se cansava do odioso fermento da crítica e intolerância. Acusava sem reflexões, desabridamente. Se encontrava associação doutrinária, solidamente fundamentada, resistindo aos caprichos de companheiros invigilantes, adiantava-se desapiedado. Por que conservam tantos patrimônios em detrimento do bem? Não será falta grave reter tão grandes economias, esquecendo comezinhos deveres da fraternidade? É isso. Ouvem-se palavras harmoniosas, mas o coração permanece distante. São todos férteis no aconselhar, negativos no fazer. Felisberto não se detinha a examinar expressões coletivas. Ignorava a luta de velhos companheiros oberados de responsabilidades e preocupações. Não sabia que forças necessitavam encontrar por não trair deveres imensos, e longe de lhes estender mãos fraternais na colaboração justa, acusava-os de agiotas, velhacos, negocistas. Se algum amigo menos firme na fé lhe procurava os pareceres de homem experimentado, relativamente a um que outro companheiro estranho ao seu círculo pessoal, respondia sem hesitação: aquele é sepulcro caiado, não se iluda. De espiritista só tem a rotulagem. Conheço-lhe a vida minuciosamente. Por vezes baseava tão áspero critério em mentirosas informações da leviandade popular. Nas reuniões, ouvia conceitos evangélicos respeitosamente, mas o ensinamento sublime não lhe penetrava o coração. Arquivava-o no cérebro, apenas no propósito de exigir alheios testemunhos. Tão desviada a existência terminou, como era natural, em reduzidíssimo círculo de afeições. Felisberto desconhecera o código da amizade, esquecera a cooperação fraterna, disparara a força emotiva em acusações e críticas mordazes. Não edificara obra útil e passara na terra à maneira de alguém que somente visse lama nos materiais construtivos que a providência espalhou em abundância nos caminhos da vida. Decorrido algum tempo, reconhecendo o íntimo desejo da viúva generosa, o instrutor espiritual do pequeno grupo anunciou que traria Maldonado na próxima sessão. Prometeu e cumpriu. Contrariando, todavia, a ansiosa expectativa de todos, o visitante incorporou-se à médium mais jovem, vibrando em soluços convulsivos. Não saudou a quem quer que fosse, não se referiu à vida nova e apenas clamava de cortar o coração mais endurecido. Ai de mim! Quem me restituirá o equilíbrio dos olhos? Não vejo senão animais horrendos, casas de lamas envolvidas em sombra.
e após angustiados gemidos perguntou: quem sois vós que tendes garras em vez de mãos e mergulhais a cabeça entre espinhos? Observando os benfeitores espirituais que Dona Silvana chorava baixinho, retiraram-no imediatamente e, ante perplexidade geral, o mentor do círculo tomou a palavra e explicou paternalmente: não vos admireis ante a dolorosa observação desta noite. Nosso Maldonado vem atravessando a prova justa de quantos se esqueceram de preservar a reflexão e a prudência, que são igualmente dons sublimes, subordinados ao ministério da vista espiritual. Ele, que jamais quis contemplar o lado útil e o aspecto louvável das pessoas e acontecimentos, colhe hoje os tristes resultados. Cada ser e cada coisa nos planos de perfectibilidade em que nos encontramos apresentam as faces de luz e sombra, quais lagos que oferecem o espelho transparente e o leito escuro de lodo. Felisberto resistiu aos nossos apelos e desdenhou dos amigos vigilantes e dedicados. Gastou o tempo e fixou a experiência nas zonas sombrias. É natural que não surja à tona da vida eterna empunhando faróis. Passando longos anos no fundo do lago, sempre calculando, definindo, medindo e pesando a lama, não poderia esquivar-se a furna sem lama. É por isso que ainda não recobrou a visão perfeita. Munido dos velhos óculos de lodo, vê espinhos onde há dedos, garras em vez de mãos, e sombras onde há bênçãos de luz e sol. A viúva bondosa enxugava o pranto copioso, até que o respeitável amigo sentenciou afetuosamente: não chore, minha irmã. Lembre-se de que a perturbação agrava os males e de que a serenidade os resolve. E, imprimindo singular acento às palavras, afirmou ao despedir-se: sobretudo que ninguém esqueça a lição preciosa de hoje. Quando Jesus revelou aos discípulos que a candeia do corpo são os olhos, destacava a importância do nosso desenvolvimento espiritual, pelo modo de ver. Quem se detenha exclusivamente no mal, apaga a lâmpada e foge à colaboração com a vida. Mas quem vive pelo bem, embora se aproxime do mal, consegue transformá-lo em coisa útil, porque encontrará possibilidades divinas em toda parte, cooperando com o Cristo para a luz eterna. E em seguida, a última observação, fez-se a prece de encerramento. Os companheiros tinham os olhos molhados, e ao contrário do que se verificava em ocasiões idênticas, ninguém se aventurou a comentários. Cada qual tomou o seu caminho em profundo silêncio. Aqui então vimos a história de Maldonado, muito mais aqui, no caso para nós, embora a sua vida pessoal, a sua vida como encarnado, fosse bem detalhada aqui pela forma como ele se relacionava com as pessoas, sempre trazendo aquelas críticas destrutivas, sempre olhando por essa perspectiva negativa, né? Porque o mundo ele se apresenta para nós de acordo com a nossa perspectiva. Todos nós vemos o mundo com a mesma aparência, mas somos nós que determinamos qual é o teor que esse mundo vai se apresentar para nós. Então aqui no caso de Maldonado nós acompanhamos a história dele, e nessa história que ele apresenta para nós, vai mostrando que dia após dia, em vez dele construir, ele foi destruindo. Mas não destruindo o mundo, mas destruindo a si mesmo. Porque o mundo continua girando, continua se movimentando, as pessoas continuam vivendo as suas vidas independentemente do que ele pensa ou deixa de pensar. Mas dentro dele isso fez a diferença. E depois de passado esse tempo no mundo material,
ele vai para o mundo espiritual. E ali então ele começa a colher tudo aquilo que ele semeou nesse campo de lodo que ele mesmo construiu, que ele mesmo produziu. Por isso aqui para nós, essa é uma visão muito expressiva, porque quando nós falamos sobre a nossa condição de críticos, sempre criticamos aqueles que ocupam posições que são diferentes da nossa. E algo que a gente deve sempre pensar e se eu tivesse naquela posição, será que eu fazia diferente? Será que eu faria diferente? Será que eu seria capaz de resistir àquilo que aquele mundo oferece? Nós vemos pessoas públicas que nós apontamos, que nós criticamos, e se nós fôssemos essas pessoas públicas? Nós entraríamos ali praticamente na mesma história que nós lemos anteriormente, na história, né, do narrador apenas, que vivia uma vida abastada, e essa vida abastada era exatamente ali a sua maior fraqueza. Porque materialmente ele estava muito bem, ele tinha ali todo o conforto e toda a tranquilidade, todo o acesso aos prazeres que ele queria. Mas espiritualmente essas portas se fecharam. Que na verdade não foram as portas que fecharam, foi ele mesmo que se distanciou. Né? Então não é aquela história de dizer, né, eu já até comentei com vocês numa outra oportunidade, que num filme chamado Anjos Rebeldes, um filme que eu gosto bastante, era uma guerra dos anjos no mundo espiritual, no céu, porque Deus, segundo a visão, né, que é a visão bíblica, Deus criou os anjos, depois criou os homens. E aí Deus passou a amar os homens. E alguns anjos sentiram ciúmes. E um desses anjos era o anjo Miguel, né? Não, Gabriel, desculpem. O anjo Gabriel. Ele que era esse anjo, que era um dos generais dos exércitos celestiais, né? E ele se sentiu enciumado e ele quis então acabar com a humanidade. E aí o anjo Miguel, que era também um desses generais, vinha para proteger a humanidade contra Gabriel. E aí então numa das conversas do filme, Gabriel dizia assim, mas eu preciso fazer isso porque Deus parou de falar comigo. E aí o Miguel disse, não foi Deus que parou de falar com você, foi você que parou de ouvi-lo. Né? Então a gente vê que dentro dessa trama desse filme, que fala ali sobre aqueles que tinham contato direto com Deus dentro dessa mitologia, né, religiosa, vai trazendo para nós então esse ponto de vista, que não é a vida que muitas vezes acaba sendo ruim para nós, ou nós vemos um mundo muito negativo, muito destrutivo. Somos nós que vemos o mundo por essa perspectiva. Porque se todos nós vivemos no mesmo mundo e vivemos de modos diferentes, é porque nós fizemos escolhas diferentes. E mesmo que nós tenhamos muitas vezes uma vida desafiadora, dadas as necessidades evolutivas, aquilo que nós mesmos criamos pelas escolhas que nós fizemos, nós vamos perceber que todos nós vivemos no mesmo mundo experiências diferentes. E quando nós nos dermos conta de que a nossa visão negativa semeia essa negatividade e ela vai ser colhida, e nós tivermos a capacidade de mudar o nosso ponto de vista, mudar a nossa forma de ver as coisas, e passarmos a ver o mundo, não é ver o mundo com otimismo, né? Porque o otimismo, o pessimismo, muitas vezes acaba até sendo uma ilusão, mas vendo o mundo com amor. E esse amor significa compreender que muitas vezes aqueles que erram, e aqueles que se enganam, aqueles que vivem de um modo diferente, vivem de acordo com as suas possibilidades. E muitas vezes vivem em posições que nós não estamos ocupando, até o momento em que nós trocamos de papel. E aí quando nós ocupamos aquele lugar, muitas vezes as nossas escolhas, os nossos erros são piores do que aquele lá. Né? Então tudo é uma questão de perspectiva.
A Angelina colocou para nós aqui, né, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeitos, item 9. Se Deus pergunta ao rico, que fizestes da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte derramando a fecundidade ao seu redor, perguntará ao que tiver autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade, que mal impediste. Se o superior tem deveres ao inferior, também tem. O inferior também tem. Um dia diante de Deus, todos responderão pelo que foi feito dos bens que recebeste. Recebestes, né? É a história dos talentos, né? 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, cada um fazendo ali a sua parte. Dudu trouxe agora, né? Faça da tua vida terrena a mesma vida que tu terá na espiritual, pois a mesma educação, o mesmo aprendizado que lhe é dado aqui nesse plano, onde tu chegará por vezes, tu estará tendo nessa escola da terra, que só faz de ti, nesse momento, o melhor aluno dessa escola que tu vai ter durante muitas vidas. Cuide dos teus pensamentos, pois ele sim pode te levar ao erro, e desse erro, a sua involução que só te faz perder em algumas aulas de agora. Né? Então está aqui, obrigado aos amigos, trazendo para nós. Né? Então, o nosso mundo hoje, como eu falei para vocês, numa outra situação, mas cabe agora, o nosso mundo ele é muito provocativo. Ele está o tempo todo nos instigando a sentimentos de indignação, sentimentos de revolta, sentimentos de inveja, de ciúme. Né? Isso é uma constante. E quando Jesus fala para nós, né, que nós devemos vigiar e orar, né, até muitas vezes é interpretado de modo equivocado, né? Orai e vigiai. Na verdade é vigiai e orai. Né? Esse vigiai significa exatamente vigiar as nossas tendências, vigiar essa nossa visão negativa do mundo. Porque estarmos encarnados não é uma vida fácil, por si só, pelo fato de estarmos encarnados. Né? Então, todos nós, independente do ambiente onde nós estejamos, somos ali tomados pela dor, somos tomados pelas dificuldades, pelas frustrações, por diversos sentimentos negativos. Né? Então, estarmos no mundo já é, para nós, algo bastante difícil. Mas educarmos a nossa visão, educarmos os nossos pensamentos, educarmos os nossos sentimentos, isso é fundamental, porque aí sim nós conseguimos fazer com que a nossa passagem pelo mundo seja valiosa, porque essa visão negativa de mundo que nós ainda alimentamos, ela é paralisante. Ela nos deixa estagnados, ela nos deixa ociosos, né, como nós vimos no nosso estudo anterior, aqui do texto anterior. Então é importante que nós modifiquemos o nosso modo de pensar para termos esse entendimento da nossa condição de espíritos que somos. De tudo aquilo que a gente vem estudando já há algum tempo, sobre o planejamento da nossa encarnação, sobre a vida da nossa encarnação, a vida que nós levamos aqui. Porque, do contrário, nós passamos por essa vida sem crescermos, sem produzirmos, sem aproveitarmos essa valiosa oportunidade que, através desses nossos estudos, nós estamos compreendendo o quão é complexo o planejamento para nós estarmos aqui hoje. Todas as pessoas envolvidas, todos os projetos elaborados, todo o nosso passado que foi revisado para poder fazer com que nós estejamos aqui da forma mais perfeita possível para aproveitarmos as oportunidades. Então sejamos vigilantes, né? Nossos amigos aqui também, vigie e ore, pois tu sabe o que será melhor para a sua melhor presença no caminho do bem e do seu melhor retorno quando um dia tiver que retornar. Né? Então, quer dizer, o caminho para o futuro que nós vamos viver, não somente no mundo espiritual, mas o nosso futuro das demais existências, está sendo construído agora. Né? E se nós não fizermos uma boa construção, nós ficaremos mais tempo trabalhando, né, nessa árdua tarefa, né, de vivermos aqui nesse nosso mundo.
A Angelina colocou: atualmente a nossa sociedade é um desafio, né? Devemos estar de olhos bem abertos em todos os aspectos, né? Porque as coisas são como são e as pessoas são como são. Mas o que nós temos que pensar é como nós estamos, como nós somos. Porque nós somos o único elemento que está absolutamente sob o nosso controle. O resto não. Nós não podemos controlar o mundo, não podemos controlar as pessoas, não podemos controlar os eventos, mas nós podemos nos controlar. E é isso que a doutrina espírita propõe para nós, quando ela traz essas tantas instruções e apresenta para nós essa proposta de transformação, de reforma íntima. Então, nós temos o controle sobre nós mesmos. E se nós não temos o controle ainda, esse controle está sendo desenvolvido. E se nós tivermos consciência disso, os nossos esforços serão mais efetivos, serão mais reais para alcançarmos aquilo que nós queremos. Só Deus, né? Pois é, Angelina. Mas vamos lá, né? Não estamos sós. Isso já é importante. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho, mais uma vez, muito obrigado pelos nossos amigos, pela ajuda, pelo esclarecimento aqui